Meus caríssimos alunos, cá estamos nós, mais uma vez juntos para conversarmos. Minha intenção de hoje, ao finalizar o 11º módulo, ao concluir este módulo significativo, pensei bem e entendi necessário fazer uma breve revisão da Caixa de Pandora. Antes de apresentar a vocês o início do módulo 12, a síntese final, interessante que possamos recordar juntos alguns elementos da Caixa de Pandora. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje, uma aula especial a respeito dos documentos que se encontram na Caixa de Pandora. Documentos esses que desde o início das nossas aulas, dos nossos encontros, eu sempre lhes tenho dito, são parâmetros, são referenciais para o exercício da nossa profissão, para o exercício do estudo e da aprendizagem e a posteriori, para servir como um referencial ao nosso trabalho de terapeutas em psicanálise. Sem delongas, vamos ao material. Vou abrir a plataforma e vamos conversar a partir da plataforma. Vai nos ajudar. Bem-vindos e vamos à luta. Bem, aqui nós estamos dentro da plataforma Caixa de Pandora. Aqui, apenas uma orientação, a Caixa de Pandora nos lembra que ao buscar a compreensão do desconhecido, devemos estar conscientes das possíveis repercussões de nossas descobertas e invenções, tanto para o bem quanto para o mal. Quanto ao mito da Caixa de Pandora, ele se origina da mitologia grega, onde Pandora, a primeira mulher na Terra, recebe uma caixa com a instrução de nunca abri-la. Bem, vocês já têm o conhecimento desse material, nós vamos revisar. Vamos revisar no sentido de sinalizar alguns pontos importantes que possamos encontrar nos documentos. Então, primeiro, numerei, vocês observem, diferentemente das outras caixas, esta para apresentar de um modo didático e pedagógico, numerei da primeira à última. Temos aí 29 gavetas, escaninhos, dentro da Caixa de Pandora, que precisam ser conhecidas, gavetas que vocês precisam abrir. Então, veja, a primeira, mito da Caixa de Pandora. Espero que o meu computador não trave. Mito da Caixa de Pandora. O que nós temos nesse documento? Aqui nós temos uma reflexão rápida a respeito de escolhas e consequências. Foi colocada no início do curso justamente porque, diante da sua escolha, da escolha de vocês, em assumir o compromisso de fazer um curso, de enfrentar um curso, de encarar um curso em psicanálise, aqui nós estamos a refletir sobre escolhas e consequências. O mito é muito interessante lembrar, né? Existe uma dualidade na caixa, ou para o bem ou para o mal. Isso quer dizer que as informações que aí se encontram ou servirão para o bem ou servirão para o mal. Dependerá da nossa consciência e da qualidade do nosso uso.
Esta dualidade sugere que dentro de cada escolha que fazemos residem potenciais tanto para resultados positivos quanto negativos. A escolha do curso, com certeza, acredito eu, resultados positivos. A jornada, caminhada, os estudos, o tempo dedicado, acredito, tenha valido a pena. Escolhas e intencionalidade. Estas escolhas são influenciadas por nossas intencionalidades, que podem ser vistas como a energia que movimenta por trás dos nossos atos. Certamente vocês têm razões, vocês têm propósitos, vocês têm interesses em assumir o compromisso pelo curso de psicanálise. A esperança dentro da caixa, isso nos lembra que não importa quão sombrias possam parecer nossas circunstâncias, o momento histórico que estamos a viver, sempre há espaço para esperar, para esperançar e reverter e superar. Evidentemente, um curso desses nos traz um novo horizonte, uma nova esperança. Poder das escolhas, nossas escolhas impregnadas de intenções conscientes e positivas têm o poder de transformar desafios em oportunidades, favorecendo o crescimento e a aprendizagem. Foi o que nós fizemos ao longo do curso. Estou a trabalhar nessa perspectiva porque sempre tenho dito, existem grupos que se formaram ao longo do tempo e caminham muito próximos. Temos o primeiro grupo de uns 50 cursistas, na sequência temos um de 100 e o próximo que se aproxima, o terceiro, mais ou menos 150, e os números vão aumentando. São verdadeiros pelotões que estão performando, que estão no desempenho dos módulos. Evidentemente, ao terminar o 12º módulo, vocês obterão certificados de psicanalistas dentro das condições que nós acordamos com vocês e estarão se fazendo presente no mercado. Perfeito? Então, seja bem-vindo a desvendar os mistérios da vida por meio da psicanálise. Esse é o primeiro documento. Vamos para o segundo, interessante. Veja que a caixa de Pandora, ela se torna, e o mito de Pandora, se torna uma provocação. Provocação, motivação. Motivação, provocação para a nossa caminhada. Quando nós buscamos novas informações e quando temos propósitos, quando temos compromissos, com certeza sempre estaremos a agregar valores. Então, Caixa de Pandora. Aqui um pouco da mitologia. É uma metáfora, a Caixa de Pandora. Nós trabalhamos como uma metáfora da curiosidade humana e esperança. Aqui o mito mais em detalhes. Certamente vocês já leram o material. Muito interessante. Essa narrativa antiga, mitológica, encoraja uma reflexão sobre como podemos lidar com os desafios contemporâneos, mantendo a esperança e trabalhando para um mundo melhor. Perfeito? Vamos para o próximo recurso. Com relação ao terceiro, era importante situarmos os valores e crenças da empresa Celubi ou IB Terapias Holísticas, nome atual da empresa, IB Terapias Holísticas. Então, quais são os valores? Qual é a filosofia dessa empresa? E aqui nós temos um texto. Imagino, se o número estiver certo, é verdade. É quase um artigo, 16 páginas. Filosofia, valores.
Começamos apenas a citar o Guimarães e não vamos avançar. Guimarães. Rosa, mestre não é sempre quem ensina, mas quem de repente aprende. Muito interessante. É um aforismo. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E nós aprendemos. Enquanto nós respirarmos, estamos sempre a aprender. E aí vem toda uma proposta interessantíssima. Com certeza, aqueles que já estão a finalizar o módulo 11 conhecem esse texto. Vamos para o outro recurso. No quarto recurso, nós temos aqui curso de psicanálise, apenas no esboço dele, a proposta do curso, pertence a IB Instituto Brasileiro, IB Terapias Holísticas. O curso fiz uma proposta que ele tem que passar pelas 3 colunas, análise pessoal, campo teórico e supervisão. Falei da primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Estamos aqui já atingindo a 4ª etapa, TCC. Recursos pedagógicos. Temos um farto material. No número 6 fiz algumas adaptações de complementação, porque na verdade, no varejo, se nós contabilizarmos toda a literatura oferecida no curso, nós vamos fazer uma totalidade de muito mais de 500 páginas. Muitos exercícios foram passados durante o curso, muitas leituras, indicações, filmes e muitos artigos apresentados. Portanto, todo esse material ele se encontra nos diversos videoaulas apresentados a vocês em anexo. Avançando aqui um pouco da natureza da aprendizagem, valorizei muitíssimo o lugar da psicologia, da educação e da aprendizagem, lembrando a vocês que cada um aprende do seu jeito. Esse foi o lema, cada um aprende do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo. As temáticas que nós exploramos e aqui elementos básicos que nós passamos ao longo do nosso curso, onde vocês prestarão serviços em diversos lugares, clínicas de vocês, ou hospitais, ou clínicas externas, em recursos humanos, em consultoria de empresas, ou em docência em cursos livres, ou em ONGs, ou em institutos sociais, ou coaching. Perfeito? Vamos para o próximo instrumento. Curso de psicanálise e apresentação. Curso de psicanálise aqui vocês têm. Aqui houve aqui uma barbeiragem aqui. Aqui vocês têm uma síntese dos 3 níveis. Nível básico, nós trabalhamos uma introdução à psicanálise. Trabalhamos a teoria psicanalítica freudiana, o legado de Freud, no conjunto dele. Trabalhamos as influências da psicanálise na atualidade e, finalmente, sexualidade na visão freudiana. Nível básico, elementar. Elevando um pouquinho o nível intermediário, trabalhamos mecanismos de defesa de uma forma detalhada. Trabalhamos a estruturação da personalidade, fizemos uma revisão e apresentamos sonhos e transferências, o 7º módulo. Então aqui nós temos 5, 6 e 7 mais a revisão, nível intermediário. Avançando no nível avançado, nós trabalhamos teoria freudiana, análise pessoal, autoanálise, supervisão clínica. Aqui nós podemos colocar teorias, porque tivemos diversas técnicas, trabalhamos técnicas e uma abordagem psicopatologias e casos, trabalhamos formação profissional,
abordando também terapias analíticas, os diversos nichos, infância, adolescência, casais, família, LGBT. Trabalhamos terapias analíticas e resenhas. Trabalhamos organização e estrutura, trabalhamos ética em psicanálise, trabalhamos teorias pós-freudianas, trabalhamos psicanálise existencial e humanista, trabalhamos expressões de sexualidade e abordagens feministas. Está muito quente porque foram os últimos assuntos que nós abordamos. Vamos avançar um pouco e o resto do material, vocês observem que são 111 páginas, portanto aqui nós já temos um breve recurso em termos de artigos que serviram de base para a construção do nosso curso. Vamos para o próximo recurso. Então aqui o texto base, aqui nós temos uma orientação a respeito da conclusão do curso TCC, não mais um trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso, mas uma redação temática. Trocamos e colocamos algumas condições. Vocês provavelmente, aqueles que já estão a finalizar o módulo, têm essas informações e já fizeram a leitura. Uma proposta de conclusão de redação temática em nível básico, intermediário e avançado. Aqui orientações práticas à elaboração, proposta de diversos temas, nós temos mais de 200 temas propostos a partir do 7º, talvez, módulo, e com certeza do 8º em diante, muitas temáticas para se elaborar a redação. E aqui fechando, mas vocês já leram esse material em detalhes. Vamos observar o tema. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Depois de tantos anos, deixamos de viver na casa e passamos a ser a casa onde vivemos. Vocês já estão mentalizados, estão sensibilizados com esses pensamentos de efeito, aforismos e pensamentos de efeito. Vamos para o próximo recurso. Então aqui nós estamos na proposta de conclusão. Aqui nós temos documentos, aqui no sentido de que do valor da autoavaliação formativa. Em nenhum momento a empresa tinha interesse de trabalhar avaliações institucionais de cobrança de conhecimento. Nós fizemos opção por autoavaliação para trabalhar a autonomia e protagonismo de vocês. Aí o valor da autoavaliação formativa. E eu não me comparo com os outros, comparo comigo mesmo. Demos uma régua, 70% de acertos em cada um dos gabaritos, em cada um das autoavaliações, em cada um dos questionários, 70%, e vai da consciência de vocês. Solicitei que não acessassem antes o gabarito, primeiro sempre as questões, e trabalhasse. Atingindo o suficiente, um passo à frente. Não atingindo o suficiente, um tempo de espera e se retorna novamente àquela autoavaliação. Não, combinado? Aqui o lugar pedagógico da autoavaliação. Vamos para um outro documento com relação ao padrão do nosso trabalho. Nós sempre trabalhamos com revisão, trabalhamos com orientações práticas, trabalhamos com metodologia cíclica e trabalhamos com autoavaliação. Fizemos um documento e apresentamos a vocês. Para garantir uma aprendizagem significativa, com bons resultados, na qualificação dos futuros psicanalistas, é essencial estruturar o curso de maneira que cada um dos 4 itens, acabei de citá-los, revisão de conteúdos, orientação de estudos, metodologia, aprendizagem, autoavaliação, seja enriquecido com variáveis específicas. Então aqui tem um material que vocês com certeza leram e serviu também de referência ao longo da caminhada. Vamos para o próximo padrão, comentamos. Aqui um quo vadis, para onde vais, falando da conclusão da terceira parte. Apresentei a vocês
módulo 8 e 9, o que nós trabalhamos, e módulos 10 e 11, que acabamos de falar, organização, estrutura, ética em psicanálise, teorias psicanalíticas, expressões de sexualidade, psicanálise existencial humanista, abordagens feministas, autoavaliação 21 e 22. Então, aqui uma orientação para o fechamento do curso. Vamos para o próximo recurso. Apresentei a vocês a estrutura das redações temáticas para aqueles que vão ao mercado, mas ao mesmo tempo motivei a todos que aqui chegarão até o 12º módulo, que experimentem o desafio de escrever. E ainda facilitei, pegue um protótipo, um modelo de redação temática que vá ao encontro das expectativas da história de vocês ou dos nichos de interesse. Pegue um protótipo, um modelo, e se ele tem 800 palavras, acrescente mais 800. Ponha ali a tua história de vida ou de aprendizagem, ou ponha ali o enredo, o conteúdo dos conflitos existenciais que você vivenciou, ou ponha ali o nicho em que você se dedica para desenvolver mais, para dobrar as palavras. Apresentei texto para vocês de 1.500 palavras, dobre, quem for trabalhar 3.000 palavras e quem for trabalhar 4.500, nível intermediário, nível básico 1.500, intermediário 3.000 e avançado 4.500. Aqui tem uma estrutura para vocês se orientarem, ajuda, mas são 10 itens e fiz aqui uma justificativa, um exemplo para ajudá-los. Evidentemente não desenvolvi, apenas fiz um exemplo. Então, convido a todos que experimentem esse desafio. Vamos para o próximo recurso, estrutura da redação. Aqui eu estou a levantar uma bandeira para aqueles que procuram a psicanálise, seja para benefício pessoal, para crescimento pessoal, seja para cultura, seja para agregar valores à própria profissão, melhorar a própria performance no trabalho, a partir de uma graduação que você já tem, seja para experimentar um conhecimento diferente e seja mesmo porque o interesse é profissional, formação e performance no mercado. Então, levanto a bandeira, aprendi pela minha caminhada, pela minha história, como é importante se falando de psicanálise, aprendermos o lugar do julgamento e da escolha. Lugar do julgamento em psicanálise. O material é muito interessante, não temos tempo para entrar no mérito do conteúdo, mas chama a atenção. Vamos para o segundo, julgamento e escolha. Não podemos julgar as pessoas, olha aqui, não podemos julgar as pessoas sem antes experimentar o que elas viveram. Traz à tona uma importante consideração humana que pode ser profundamente explorada na ótica da psicanálise. Quando estamos analisando do paciente, estamos sempre diante de uma pessoa que merece o respeito pela subjetividade, pela história da própria subjetividade. Em momento algum, cabe ao profissional em psicanálise julgar. Vamos para o próximo. Não podemos julgar. Suspensão do julgamento, também muito interessante essa reflexão na prática psicanalítica. Como nós conseguimos criar a competência? Competência? Vamos pegar pelo outro lado.
como nós podemos desenvolver a habilidade de aprender a suspender o julgamento. Aqui algumas situações, algumas diretrizes que podem auxiliar no desenvolvimento dessa habilidade. Vamos para frente. Aqui a coisa vai, o caldo vai engrossando, formação do caráter. Usamos o curso todo, aquela expressão que eu defendo muito. O meu caráter define a minha visão, o meu caráter define os meus valores, o meu caráter define o meu lugar, o meu caráter define a minha profissão. O material é interessante, certamente vocês já o conhecem. Vamos para o próximo, formação do caráter. Esta visão, entender a multidimensionalidade da experiência humana. Portanto, a minha experiência nunca é critério para julgar, a minha experiência nunca é critério para conformar, para modelar aquele que me procura em terapia. Multidimensionalidade da experiência humana. No entanto, quando abordamos temas que desafiam crenças e valores e tradições religiosas dos nossos pacientes, é essencial proceder de maneira pedagógica para facilitar, aqui falando de alunos, a aprendizagem com os nossos pacientes, facilitar o autoconhecimento sem causar desconforto ou resistência. Muito interessante e significativo. Multidimensionalidade. Não esquecer essa palavrinha, esse conceito. Vamos para o 16º recurso, psicologia da educação. Valorizei, supervalorizei. Aqui dei a estrutura de um livro, de uma produção muito interessante. Márcia Freitas, Rosângela Pinto, Raquel Ferronato. Tem um material muito interessante, está aí a bibliografia. Vale a pena para que a gente possa entender compreender as tendências, as correntes em educação. Veja aqui no finalzinho, olha aqui. Humanistas, recentemente falamos de Rogers, Maslow, já falamos da questão de Vygotsky, falamos de Gardner, aqui comportamentalista Pavlov, Thorndike, Skinner, as cognitivistas com Piaget e companhia. Vale a pena, vale a pena. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe psicologia da educação, vamos ver aqui. Aqui apenas uma referência importante, ainda que esteja em forma quase que doméstica, mas o importante era que a gente tivesse acesso a esse documento para identificar a Associação Internacional de Psicanálise. Ela também tem material publicado, tem revistas e deve ser uma meta de vocês no médio e no longo prazo. Conhecer mais a literatura. Aqui está como IPA, Associação Internacional de Psicanálise. Vamos para o próximo. Aqui nós temos características do psicanalista no século XXI. Vocês se deram conta que ao longo do curso sempre atualizávamos o legado freudiano para o século XXI, diante desse novo cenário, desses novos desafios. Insisti muito na questão da tecnologia, insisti muito na questão da realidade virtual, novos desafios, gerando angústia, depressão, solidão, suicídios, desencontros, mal-estar. Vale a pena. Vamos para o próximo. Aqui 18, características do psicanalista diante dessa realidade, características básicas aos novos terapeutas, aqui inclusive com indicação de livros, evidentemente trata-se de livros de iniciação, mas é importante me dar conta
das características básicas que devo trabalhar, devo desenvolver e que deve me acompanhar. Vocês com certeza já conhecem o documento, características básicas, 20º, apresentei a vocês diversas escolas, diversas associações de psicanálise no Brasil, comece pelo Brasil, optem, segundo o critério de vocês, por alguma delas, com certeza todas elas farão a vocês condições de afiliação, de entrada. Muitas delas estarão interessadas numa reavaliação dos estudos de vocês. Cada um tem os seus próprios critérios. Estude a tipologia de cada uma delas, se identifique com aquela que responde aos seus interesses e, sem nenhum bloqueio, se coloque diante delas. Se você realmente teve uma boa dedicação, se deu conta de uma boa performance, se você realmente elaborou a sua redação temática de uma forma tranquila, você faz jus ao certificado da empresa IB Terapias Holísticas, que você portará com você. Diante das exigências, dos pré-requisitos que algumas associações farão a vocês, não se intimidem. Vale a pena fazer parte de uma associação. Apresentei 30, sempre apresentando as qualidades, as potencialidades e a critério de vocês as escolhas, principalmente aqueles que vão exercer a profissão. Vamos para o próximo passo, associações em psicanálise, revistas, um conselho de ouro, aqueles que vão em busca da profissão, logo que as condições financeiras permitirem, o tempo permitir, identifique, daqui tem 30 revistas, identifique uma delas, 30, identifique uma delas que corresponde aos seus interesses, às suas expectativas e acompanhe, porque nas revistas nós temos o contato com as pesquisas, nós temos o contato com novas abordagens, nós temos o contato com novas descobertas. Vale a pena. Vamos para o próximo recurso. Considerações mínimas e necessárias à performance do profissional. Considerações mínimas e necessárias à boa performance terapêutica. Aqui eu fiz um texto de uma forma até literária, poética, valorizando então as técnicas. O bom terapeuta tem um bom domínio de técnicas em psicanálise, conhece diversas técnicas de abordagem, diversos métodos, conhecer. O bom terapeuta tem uma sensibilidade boa para trabalhar com as psicopatologias. Se o tempo permitir, pretendo fazer uma visão abrangente da diversidade das psicopatologias, ter competência em psicopatologias e tem conhecimento e informação de estudos de casos. Apresentei a vocês uns 15 a 30, os clássicos de Freud, para que a gente pudesse entender um pouco dessa literatura. Perfeito? Isso ajuda na boa performance. Vamos para o próximo recurso. Aqui, no 23 e no 24, profissões em diálogo com a psicanálise, as mais sofisticadas. No segundo plano, profissões em diálogo com a psicanálise, aquelas básicas, dada a maioria. Nós temos alunos tanto na primeiro grupo, quanto no segundo grupo. Fiz uma abordagem para vocês a respeito da moral no século XXI. Interessante, muitas coisas mudaram. Atenção aí, a tipologia, a natureza da moral que me faz habitar
e que me faz falar. Observem, mudanças de normas e valores, a moralidade antes guiada por instituições como sociedade, escola, religião, pais, agora é moldada por uma multiplicidade de influências, incluindo a mídia digital e as redes sociais. Uma verdadeira revolução. Vamos acordar. E aqui passamos, né? Relatividade moral, conflitos internos, recentemente falávamos disso, o impacto da tecnologia, diversidade cultural e inclusão, falamos agora há pouco da multidimensionalidade, identidade de gênero e sexualidade, um dos maiores desafios do século XXI, impacto da tecnologia e das redes sociais, comentei aqui da experiência da realidade virtual, que são as sereias modernas, o canto das sereias, aqui o canto das redes digitais, o canto da realidade virtual. Nos seduz, precisamos, usando uma figura de linguagem, é necessário que nos amarrem nos postes para que a gente não caia na sedução. Mudança nas estruturas familiares, modo significativo, novas patologias e distúrbios estamos a enfrentar, novas patologias, a necessidade sempre da abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, questões éticas e de princípios deontológicas, e foco, bem-estar, resiliência, sustentabilidade e inovação terapêutica. Muito interessante. Avançando, então estamos falando da moral, depois supervisão clínica, condições mínimas e necessárias. Cristiano, quando se apresentou, eu apresentei a ele alguns princípios que pudessem ajudá-lo no discurso, porque ele tem muito em experiência, também tem muito em literatura, mas no momento era preciso partir de alguns princípios. Vale a pena, e lembro, em se formando, em estando no mercado, tenha do seu lado o anjo da guarda que nós chamamos de supervisor clínico. Vamos para frente, supervisão clínica, condições mínimas aqui tem, supervisão clínica voltado para o ambiente de trabalho, seja físico, seja online, virtual, tecnológico. Aqui nós temos uma visão, acredito que seja até do Zimmermann. Vale. Finalmente, supervisão, entrevista inicial. Considero também uma referência essa entrevista, leia, releia, entenda, porque tudo depende do tom, tudo depende do começo, tudo do bom começo. E aqui tem uma orientação muito significativa para começar bem. Perfeito? Vamos para o penúltimo recurso ou penúltimo documento. Provavelmente ainda em mais um mês pode ser que eu acrescente mais algumas informações. Estou aqui trazendo a última por uma questão. Em revisando nosso material, os nossos módulos, me dei conta de que muitos cursistas elaboram suas opiniões no anonimato. Não se trata de nenhum julgamento. Eu apenas fiz uma leitura na ótica da psicanálise. O que é experimentar o anonimato? Diversas razões. Não cabe a mim, de longe, julgar as razões. Quando nós escrevemos ou a favor do fato ou contra o fato, ou quando nós agregamos valores à realidade que se apresenta, ou quando nós sinalizamos que a realidade não se apresenta em valores convincentes, nós elaboramos as nossas críticas, o nosso
julgamento crítico. Importante sempre, ele só é válido quando nós assinamos. De onde vem essa visão? Essa visão vem do Joãozinho, vem do Pedrinho, vem do Sebastiãozinho, vem do Bertueba. Então, como é importante que a opinião sempre tenha uma assinatura, uma marca. O texto aqui não é de censura, de julgamento. O texto aqui é de informar para iluminar, para trazer a grandeza da validade de uma crítica, boa ou ruim, favorável ou desfavorável. O importante é que a crítica seja sempre acompanhada da minha assinatura, porque eu tenho personalidade. Eu falo do lugar onde estou, eu falo do lugar onde eu vivo, evidentemente. Por isso, elaborei esse texto de uma forma pacífica, amistosa. Portanto, o texto não é contra nenhum cursista. O texto conta, não contra, o texto conta a favor do cursista. Então, as avaliações, sempre de bom tamanho, expressem ou reconhecendo a qualidade ou observando a fraqueza. E sempre que fizer uma observação reconhecendo a fraqueza, apresente uma proposta, uma solução. Isso mostra que você tem uma visão proativa, que você é visionário. Então, texto interessante, ficarei só na primeira parte, não gostaria de passar aí dos 45 minutos. Anonimato e identidade psíquica. Ele é muito interessante, também carregado de humor inteligente. O anonimato permite que indivíduos expressem suas opiniões de forma desinibida, sem medo de retaliação ou julgamento, o que revela aspectos profundos da nossa psique. Olha o tamanho do pensamento. Em psicanálise, esse comportamento pode ser entendido como uma manifestação do inconsciente, sempre o é, onde desejos e medos reprimidos encontram uma saída segura. A persona anônima cria um espaço onde o superego, que regula normas sociais, é temporariamente suspenso e permite ao id, a trilogia, permite ao id se manifestar com seus impulsos até mais primitivos, se expressando de maneira livre. E aí, a cada número, um tipo de reflexão. Vale a pena? Terminei assim. Pense nisso. Na sombra do anonimato, os gritos mais altos ecoam no vazio, sem rosto para assumir as consequências do que foi dito. Sob a máscara do anonimato, o crítico navega por mares desconhecidos, sem âncora que o prenda à responsabilidade de suas palavras. Escondido atrás de um véu sem nome, o crítico anônimo ativa suas flechas, mas nunca se preocupa em curar as feridas que elas sempre causam. O anonimato é um escudo de quem lança suas verdades sem olhar para os olhos de quem as recebe. Por trás do manto do anonimato, o crítico se liberta das correntes da identidade, mas também perde a oportunidade de ser ouvido de verdade. Vale a reflexão? Evidentemente, na perspectiva da psicanálise. Meus caríssimos, no tempo de uma hora aula, de uma hora encontro, resgatei um pouco das recomendações, dos referenciais, dos parâmetros que se encontram na Caixa de Pandora, verdadeiros documentos que nos acompanham e nos acompanharam ao longo da nossa jornada.
recomendação: sempre que puder, revisite e leia aqueles mais pertinentes, aqueles mais significativos, conforme o momento existencial, quer seja em termos de estudo, quer seja em termos de resolução de problemas. Meus caríssimos, façam aí um bom estudo, façam uma boa revisão e revisitem sempre essa belíssima caixa de Pandora. Só agregará valores, só fará bem. Meus caros, bom trabalho, bons estudos e até nos vermos novamente.